Olá, eu sou a doutora Izzy Pinho da Pinho Law e hoje nós temos um bate-papo com a advogada Tatiana da Cunha sobre direito imigratório, direito de família e sobre essas histórias aí dos consultores imigratórios que não são advogados e estão cometendo a prática ilegal do direito. Olá, estou aqui com a minha grande amiga parceira Tatiana da Cunha. Ela é uma pessoa extremamente especial na nossa comunidade brasileira. Ela é advogada tanto de imigração quanto de família. O foco dela realmente é família, né, hoje em dia. E o escritório dela é Tatiana da Cunha Law. Então, estamos aqui hoje, vamos conversar muito sobre direito de família, mas também vamos tocar um pouquinho em imigração e algo que está acontecendo na nossa comunidade que é muito importante, né, que a gente está aqui hoje para conversar. Então, Tatiana, welcome. Obrigada, Izzy. Obrigada pelo convite. E também fala assim um pouquinho sobre você. Eu sempre começo a pessoa falando fala um pouco da tua trajetória, por que que tu tá aqui, né? Tu também é imigrante, então conta aí um pouco Também desse lado pra gente. sou imigrante, vim para os Estados Unidos há 20 anos atrás. O meu plano inicial, assim como o teu, era estudar. Eu queria fazer um LLM, depois voltar para o Brasil para dar aula na faculdade. Eu trabalhava no escritório do meu pai. Eu também sou de Advocacia. advocacia, também sou advogada no Brasil. Já faz um bom tempo que eu estou inativa da OAB, mas trabalhava no escritório do meu pai. Eu vim em busca de um LLM, eu fiz um LLM na St. Thomas em Human Rights, Direitos Humanos, e acabou que eu acabei ficando, fiz outras coisas. Aí depois eu tinha o plano de, logo que eu terminei o LLM, eu descobri que com o LLM eu poderia tirar uma licença de advogada em Nova York ou em outro estado que permitisse com LLM um advogado estrangeiro. Mas acabou que o tempo foi passando, eu acabei tendo meus filhos e eu estudei muito essa opção e acabei optando em 2015 por voltar para a Law School e fazer o JD, o Juris Doctor, né? Foi uma decisão bem pensada, foram alguns anos pensando, mas eu acho que eu tomei a decisão certa, porque eu acho realmente que ter a licença no estado onde eu resido, onde eu moro, onde eu quero viver, faz uma total diferença. Não me Então, arrependo nem um pouco. peraí. Tu veio pra cá 20 anos atrás e fez um LLM. Tu se formou na faculdade de Direito no Brasil há quanto tempo? Eu me formei em 2003. 2003. Então, tu já é advogada há 21 anos. Já. E eu fiz administração antes, me formei em administração de empresas também lá no Brasil, antes de Uau! fazer o direito no Brasil. Aí, com a tua experiência de trabalho no Brasil, tu veio e disse, não, quero fazer um LLM, quero entender um pouco mais sobre o sistema jurídico americano. Isso, na realidade, naquela época, no escritório que eu trabalhava, no escritório do meu pai, a gente participava de muita licitação pública. Então, ter um mestrado contava muitos pontos, porque era um escritório grande, tinham vários advogados, então a experiência do advogado era contada também através de mestrado, doutorado, e essa foi, na realidade, uma desculpa que eu usei com o meu pai para me ausentar e dizer, eu vou poder ter mais pontos, etc. E aí sim, aí eu vim, mas aí eu tive que fazer aquele caminho que eu não sabia, porque na época o meu irmão morava aqui. Então eu vim, eu tinha que fazer, para entrar no mestrado TOEFL, tive que fazer o visto de estudante, então eu fiz toda a movimentação, acabei depois indo para o Brasil, tirar o meu visto de estudante lá no Brasil, para não ter a mudança de status, né? Sim. Até tentei, essa é uma história da minha vida, mas deu errado. Mas o bom é que depois eu reverti e aí eu tirei lá no Brasil o visto de estudante e fiz o mestrado com essa desculpa. Mas no meio tempo as coisas mudaram. O meu pai também ficou doente, o meu pai acabou falecendo. Foi bem durante... Quando eu estava no mestrado ainda, meu pai teve câncer. Foi um período bem difícil. Eu fui para o Brasil E tu era solteira, então? Sim, não, eu me casei aqui. Naquela época eu me casei aqui. Eu Uau! conheci meu marido aqui. Na época eu conheci meu marido aqui. Foi toda essa questão também. E quando eu estava até no mestrado, foi quando eu descobri, porque eu fiz a cadeira, naquela época eu tinha cadeira eletiva. O meu LLM era em Direitos Humanos, a maioria das pessoas, nós éramos 25, acho que 21 éramos estrangeiros, de vários locais diferentes do mundo. E nós tínhamos umas cadeiras que tínhamos que fazer eletivas. E eu acabei, e só tinha vaga para 5 de cada um de nós fazermos as eletivas. E eu fui uma das primeiras a me inscrever, fiz a cadeira de imigração. Uau! E naquela época eu descobri que tinha essa questão de sponsor, etc. E o meu marido, naquela época, ele tinha um visto de trabalho H. E eu disse para ele, olha, esse cara aí pode te sponsorar, fala com ele pode te dar o green card. E foi assim que nós tiramos o Você green já card. estava dando
consultorias imigratórias. Exatamente. Mas aí os planos mudaram. Quando o meu pai faleceu, cada um dos meus irmãos, que eu tenho outros irmãos advogados também, uma irmã advogada, um irmão advogado, e um outro que fez direito, que não seguiu, e uma única filha do meu pai que não fez direito. Mas cada um foi para um lado diferente, então, assim, o escritório tomou outro rumo, e eu disse, bom, eu vou ser advogada aqui nos Estados Unidos, e naquela época eu pensei em fazer o JD, mas eu descobri que eu estava grávida do meu filho, e aí eu disse, vou dar um tempo, e aí eu fiquei nessa, vou fazer em Nova York, não vou fazer em Nova York, vou fazer, porque mas naquela época era Nova York. Né? Vamos explicar o Nova York. Em Nova York você pode fazer o bar, né, que seria a OAB do Brasil, tendo somente um LLM, Só correto? um LLM, exatamente. Naquela época, naquela época, ainda era 2008, se podia fazer. Tanto que eu tinha uma colega minha, que é minha amiga até hoje, uma advogada russa, que ela escolheu. Quando a gente terminou, ela voltou para Nova York, ela fez a prova do bar lá, só que ela demorou alguns anos para passar, e aquilo me assustava muito. E quando ela passou, já era 2012 ou 2013, ela não conseguia empregos porque diziam para ela que ela não tinha o Law School Skills. Então, ela começou fazendo document review e faz document review até hoje. Eu sei que depois a gente até teve uma outra colega que aí o Nova York Bar já estava exigindo mais algumas coisas. Não era só o LLM e ser advogado estrangeiro, mas isso já era 2013, 2014. Então, assim, eu não sei, parece que hoje em dia tem mais alguns requerimentos a serem seguidos. Mas eu pesei outros estados também, e eu pensei assim, eu vou ter que, naquela época, 2014, eu teria que me ausentar de casa também para ir para um estado, fazer o bar preparation, né? E eu não sabia se eu ia passar, e tinha toda aquela questão, vou voltar para a Flórida e vou poder trabalhar na Flórida somente com imigração, né? Ou outra lei federal. Por exemplo, Texas, né? Exatamente. Então, eu iria ficar muito limitada naquilo. Então, foi uma questão que a ausência, né, de ter que ficar fora, meus filhos eram pequenos naquela época, 2014, meu filho tinha 5, a minha filha tinha 2 anos, foi quando eu comecei a me movimentar de novo para fazer vou tirar em Nova York, e eu vi que se eu não passasse direto, né, eu ia ficar fazendo várias provas. Eu falei, eu vou encarar essa faculdade. Então, eu fui para St. Thomas, que é uma faculdade super aberta aos advogados estrangeiros, à comunidade estrangeira também. Eu já tinha feito o LLM lá, eu conhecia todo mundo lá, então foi maravilhoso. Então, e também eu podia fazer em 2 anos, mas eu acabei optando por fazer em 3 anos. Eu fiz cadeiras que não eram necessárias eu fazer. Eu fiz Trial Team, que foi uma grande escola para mim, que hoje eu só faço o que eu faço na área de família porque eu fiz Trial Team, senão eu não teria feito. Eu fiz um estágio no ICE, que foi maravilhoso. Então, foram coisas... Eu fiz exatamente o curso em 3 anos, que eu não precisava ter feito como advogada estrangeira. Experiências extremamente relevantes, Relevantes, né? exatamente. E assim, a gente que está no mundo do direito aqui e que tem, né, toda essa educação aqui dentro dos Estados Unidos, entende que realmente a diferença entre um mestrado, LLM, e um Juris Doctor é que o Juris Doctor ele é bem mais completo, né? Com certeza. Você realmente vai visitar todas aquelas áreas de grande importância do sistema jurídico americano, e com classes eletivas da sua escolha, que também complementam a sua educação, e isso é dividido num período de 3 anos se você faz full time, né? Ou seja, em tempo integral. E é um conhecimento, assim, muito amplo. Você tem que mudar a sua mentalidade, como é que você pensa, como é que você absorve conhecimentos, e é algo que fica cravado em você, realmente, nesse período de 3 anos, né? Com certeza. Eu não me arrependo nem um pouco. Acho que foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência um pouco dolorosa, eu digo, já com 2 filhos. Eu dirigi, às vezes, a semana passada eu estava contando isso para minha mãe. Quantas vezes eu dirigi da faculdade até em casa, chorando e pensando, por que eu tenho que fazer isso de novo? E aí eu pensava, eu quero ser advogada nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida. Então, na Flórida, eu preciso, é isso que eu acho que eu acabei não falando, né? Que a gente, não é todo mundo que sabe, mas a Flórida, para a gente poder sentar para o Florida Bar, eu preciso ter feito uma faculdade, ter feito esse curso Juris Doctor em alguma escola nos Estados Unidos. Então, esse era o requerimento e eu resolvi encarar. E hoje, assim, eu não me arrependo porque, como tu bem dissesse, eu tenho focado bastante na parte da família, principalmente depois que eu vim para Orlando. E eu não poderia estar fazendo isso com uma licença de outro estado. Então, assim, não... E eu também acabei parando na área de família bem
por acaso. Então, foi uma história bem interessante. E o que a gente escuta da doutora Tatiana é que a bicha é braba na corte. Então, esse trial team skills aí que você teve realmente trouxe grandes benefícios para a área de família, que a área de família é litígio, gente. Não tem outra maneira. É realmente você tá ali, tá brigando, fazendo motions, fazendo requerimentos, negociando com a outra parte, atendendo audiências, né? Tudo isso é muito parte do mundo do direito da família, correto? Correto. Nem sempre, às vezes as pessoas estão preparadas para um litígio e acabamos conseguindo chegar num acordo. Então, às vezes, basta uma negociação, né? Justamente porque aquelas pessoas, às vezes, elas estão tão envolvidas naquela situação que elas só enxergam o ruim do outro. E, às vezes, a gente, com um pouquinho de conversa, principalmente quando a gente tem um bom advogado do outro lado, disposto a negociar, disposto a entrar num acordo, as coisas se tornam muito mais fáceis. Tá, então peraí. Então agora vamos conversar sobre direito de família. Acredito que a grande maioria dos seus clientes são imigrantes, né? Uhum. E imigrantes devem ter certas necessidades que são diferenciadas do público realmente americano. Eu diria a língua, né? O não conhecimento das leis, porque realmente não cresceu aqui. E também eles, acho que vêm com aquela mentalidade de que tudo é um processo no Brasil, né? Porque eu vou meter um processo nessa pessoa, etc, etc, etc. Mas essa não necessariamente é a cultura americana por causa dos custos, não é isso? Com certeza. Não só por causa dos custos, mas também, assim, o juiz, eles querem muito, o brasileiro quer muito falar para o juiz. Quero falar com o juiz, eu quero contar para o juiz o que está acontecendo. Só que o juiz... Have my day in court. Exatamente. O juiz não quer saber, como eu digo para eles, do barraco todo. Né? Então, assim, mas ele me traiu, ou vice-versa, eu vim para cá, eu trouxe essa mulher, me traiu. A Flórida é um estado no fault. Então, isso mas não interessa. Mas o que é no fault? Vamos explicar isso direitinho. Não interessa se uma pessoa traiu a outra, se o casamento acabou devido a uma traição, né? Só vai importar isso na questão de que se aquela parte que traiu dilapidou o patrimônio daquele casal com uma amante, deu suporte financeiro para uma terceira pessoa, e isso ficar comprovado que saíram de fundos maritais. Esse é o impacto que pode ter. Não vai ter uma penalidade pela traição pura, né? Principalmente, eu não quero que... Isso é uma questão que eu enfrento todos os dias. Eu não quero que meus filhos tenham contato com a nova namorada ou o novo namorado. Não tem nada na lei da Flórida que diga que a outra parte não pode... O seu ciúme é irrelevante para a vida, independente dos pais, né? Porque Exatamente. É um divórcio entre marido e mulher, ou cônjuge, né? Independente da situação. Mas os filhos, eles não são o marido ou a esposa, Exatamente. Né? Eles são filhos. Então, Exatamente. Eu acho que a lei daqui, ela separa muito o divórcio do cuidado com os filhos. Uhum. Então, assim, o imigrante que chega pra ti, que quer um divórcio, quais são, assim, as primeiras coisas, quais são as primeiras dicas que tu dariam para as pessoas que estão passando por essa situação? Um acordo é sempre melhor do que uma boa briga, mas pra gente chegar nesse acordo, as duas partes precisam ceder. Então, eu digo, a outra parte não, né? Mas para o cliente que está me contratando, eu tenho que ser realista com as expectativas dele ou dela, né? E sempre tentar puxar para um acordo. Eu prefiro muito mais, eu posso ter a fama de brigar, mas eu prefiro muito mais ter um bom acordo do que acabar numa briga. Primeiro, a briga, além, não só o custo financeiro, porque não são só os custos com o advogado. Tem vários outros custos que acabam sendo agregados quando a gente vai para uma briga, que as pessoas não estão vendo. É o court reporter, que é aquela pessoa que vai estar lá teclando tudo que aconteceu na audiência. Depois a gente tem que pegar um transcript. Esse transcript custa dinheiro, dependendo se a audiência for de 1 hora ou pode ser uma audiência de 8 horas. Sem aquele transcript, muitas vezes eu não posso apelar para a instância superior, se eu não tiver... Então, às vezes, até numa simples motion, em determinados casos, é importante ter um court reporter, que ele está ali cobrando por hora e vai ter um transcript. Se eu precisar fazer uma deposition com uma pessoa, que é um depoimento extrajudicial, eu tenho que ir numa sala que é alugada por hora, vai ter uma pessoa lá que vai estar digitando tudo. Então, tem vários custos que acrescem, não só dos honorários do advogado, que aqui o advogado está sendo pago 95% das vezes por hora. No Brasil é um sistema diferente.
E as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade para entender isso, e também o desgaste emocional. Porque quando se tem crianças envolvidas, principalmente é o que eu digo, quando tem crianças, não é uma briga só de bens. É uma briga que, por mais que as partes tentem evitar envolver as crianças, elas acabam envolvidas. Elas Sim. acabam ouvindo, as crianças estão cada vez mais espertas. Então, assim, eu sempre tento levar para o lado do acordo. Esse é o meu primeiro conselho. Segundo conselho, não caia na provocação. E uma questão que as pessoas perguntam muito é o como, onde, porquê, de como vai acontecer o processo. A gente pode dar um parâmetro geral do que deve acontecer, mas eu dependo muito da outra parte. Eu sempre digo isso, porque eu também faço... a gente tem certos casos de litígios de negócios e as pessoas dizem assim, mas quanto é que isso vai me custar? Eu posso te dizer quanto é que vai custar inicialmente, mas tudo vai depender da outra parte, porque se eu não tenho um poder de negociação com a outra parte, a única maneira que eu trago essa pessoa para a mesa é por meio de artimanhas ou procedimentos jurídicos, não é isso? E para isso vai ter uma demanda de horas, vai ter uma demanda investida do meu time para que a gente consiga chegar até naquela primeira negociação, né? Exatamente. Mas voltando para o lado das crianças, aqui o intuito do Estado, pelo menos na Flórida, onde estamos, é que a divisão é 50%, independentemente da idade da criança, correto? Correto. Porque no Brasil diz, porque a criança está amamentando, a criança é muito pequena, tem que ficar com a mãe. Não, exatamente. Eu, particularmente, aí já é uma opinião minha, eu, Tatiana da Cunha, não sou a favor desse 50-50, dessa equal time, presumption de equal time sharing que existe na Flórida. Sempre existiu. Né? O ano passado o estatuto mudou, eles só mudaram as palavras, sempre existiu uma presunção que estava ali, vamos dizer, escondida, né? Velada, mas agora existe, está escrito no estatuto que se presume que é o melhor interesse da criança que o tempo compartilhado com os pais seja dividido em 50%. Realmente, só que isso depende muito do juiz, por isso que também é muito importante aqui a gente conhecer o juiz, conhecer os juízes, conhecer a opinião deles, participar. Eu participo de muitas coisas locais aqui em Orange County, muito mais que eu participei em Miami. E coisas que a gente diz são networkings do mundo do direito, né? No qual os juízes também participam e opposing parties, né? Que são os advogados que vão estar trabalhando do outro lado e você acaba criando aquela comunidade ali dentro da sua área. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu tive esse ano já 2 trials de paternidade que eu posso comparar muito bem. Um foi em janeiro e outro em fevereiro. Um juiz tinha uma posição de um jeito e um outro juiz tinha outra posição. E, inclusive, foi exatamente isso aí que tu falasse. Era um caso de paternidade. Não estou falando o nome, não estou falando nada, eu posso falar. Esse caso de paternidade, ela me contratou quando a criança nascida em novembro de 2022. Ela me contratou, acho que foi em fevereiro de 2023. A audiência temporária, a criança tinha 7 meses, que foi em junho de 2023. Exatamente, hoje é dia 5, faz um ano, exatamente. Então, com 7 meses de idade, esse pai, essa criança, eles nunca tinham sido casados. Eles eram namorados e já tinham terminado o namoro quando essa criança nasceu. Esse pai entrou com a paternidade, ela tentou se defender sozinha, e não estava conseguindo, marcaram uma audiência, só que ela estava fazendo um tratamento e não tinha ido para mediação também, ela estava muito pressionada pelo advogado, e eu consegui mudar aquilo lá e fazer a lei da Flórida, a lei do Orange County ser cumprida, que a gente tinha que primeiro ir para mediação. Então, ela conseguiu segurar até junho. Em junho, a criança com 7 meses, a partir dali, ficou fazendo 50-50 com o pai. Eles não se acertaram no schedule, até fevereiro agora, quando foi o trial. Então, nós fomos para o trial somente porque o pai queria um tipo de schedule e ela queria outro tipo de schedule e uma outra briguinha ali. A juíza ficou no dia, fevereiro, a criança já tinha 1 ano e 3 meses, no dia do trial, a juíza, assim, descascou a minha cliente e perguntou por que até os 6 meses de idade ela não tinha dado 50% para o pai todas as noites, e ela disse, eu estava amamentando, e ela disse isso no meu país, e a juíza disse... A palavra que a juíza usou, eu não estou nem aí, eu não quero saber o que pensam, o que fazem no país dela. Aqui é Estados Unidos e essa juíza tem uma posição de 50% desde que a criança nasceu, day one. E não interessa porque eles não tinham sido casados. Harsh, né? É muito harsh. Então, assim, antes disso eu peguei todos os e-mails, né, que a outra advogada estava tentando pressioná-la e a advogada dizia para ela que ela tinha que tirar o leite com o pump e mandar.
E assim, eu que tenho um bebezinho de 7 meses, dói meu coração. Imagina aquela criança sem dormir comigo. E eu tenho clientes, por outro lado, que são pais que dizem, não, eu acho razoável que eu vá dormir com essa criança. Eu quero ter os 50% com o meu filho, mas eu vou esperar até essa criança ter 4, 5 anos de idade, até ir para o kindergarten. Então, o acordo é livre, porque quando a gente deixa na mão do juiz, e em compensação, eu tenho um outro juiz, que é do outro trial também, que a menina já tinha 6 anos de idade, quase 6 anos de idade, e o pai não deu os 50%. O pai disse que a criança não precisa, que é melhor ficar com a mãe, e não aplicou a presunção, porque o juiz também pode, no caso que já estava aberto, que era esses aí, quando a lei mudou, os 2 casos já estavam abertos, ele pode não aplicar a presunção dos 50%. Então, assim, eu acho que o mais importante para as pessoas entenderem é que a melhor posição de você entrar num divórcio não é simplesmente para brigar, né? Com certeza. A maturidade, ela realmente tem que crescer, ela tem que aparecer naquele momento e as partes realmente têm que tentar, no máximo, chegar a um acordo, principalmente quando tem crianças envolvidas, porque senão essas crianças é o que sofrem realmente, né? São os que sofrem e a gente não sabe o que o juiz vai decidir. E muitas pessoas falam, mas eu quero falar com o juiz, eu quero botar o juiz. Eu, Tatiana, com 8 anos de idade, no Brasil, fui no juiz dizer que eu queria morar com a minha mãe. Meus pais tiveram uma separação foi bem complicada, bem traumática, e eu trago essa experiência que eu tenho do que eu passei há anos atrás para minha prática hoje. E eu sei que isso não é bom para a criança. E às vezes os pais estão ali tão envolvidos, claro que ninguém quer, né, trazer traumas para os seus filhos. Ninguém faz de propósito, mas assim, muitas vezes eu falo para o cliente, olha, o teu filho vai entender, o teu filho não fala mal do teu filho, não traz o teu filho aqui no meu escritório, não posso. Não, mas ele tá, não posso, não quero a criança aqui dentro do escritório, a criança vai ouvir. Então, aqui não pode. Aqui, para mim, levar uma criança não é simples como pegar pelo braço e levar, como no Brasil, posso levar a criança para depor. Não, eu tenho que fazer um motion, eu tenho que pedir para o juiz deixar essa criança ser ouvida, tenho que argumentar o porquê que essa criança... Normalmente são casos que eu vejo que a criança participa, mais casos de abuso mesmo, né? Mas assim, existe a possibilidade, dá para se fazer. Eu até tive um agora, um pouquíssimo tempo atrás, que as meninas, só que eram meninas que iam fazer 16 anos. E o juiz perguntou para ela, para a mãe, eu sou advogada do pai, você não quer que as suas filhas sejam ouvidas? E ela falou, não, eu não quero que as minhas filhas sejam ouvidas. E o juiz marcou e disse, bom, então eu vou ter que ouvir a motion, por que elas devem ser ouvidas? E porque eu estava argumentando, elas têm maturidade. E elas saíram da casa da mãe e foram morar com o pai. Um dia antes da audiência, a mãe concordou que o pai tem a maioria do time sharing para evitar que as meninas fossem ouvidas. Então, valeu aquela pressão, mas as meninas acabaram não sendo ouvidas. Mas, assim, tem que pedir. É caso a caso que eles vão... E a vida dos Estados Unidos, como também a mulher e o homem, de uma certa forma, tem que trabalhar, né? Obviamente, existem famílias mais tradicionais, mas hoje em dia o mundo ele tá sendo movido mais para que o homem e a mulher tenham um trabalho fora de casa, né? E aqui o que a gente vê mesmo é uma grande participação dos pais na família, né? Com Pelo certeza. menos assim, na minha família, meu esposo é 100% envolvido com os meus filhos e não acredito que vai acontecer, mas se a gente viesse a ter um divórcio, eu acredito que ele ia ou era 50% ou não é, entendeu? Para ele não tem meio termo. não tem esse acordo também, ele é bem americano na mentalidade dele. Eu não sou a favor, assim, pessoalmente, é o que eu digo, porque eu acho que fica aquela coisa muito, vai para lá, vai para cá, mas assim, é a lei, né? A gente tem que partir daí e tem a cultura também, a cultura também, exatamente. Eu tenho o meu irmão também, o pai dos meus filhos também é super mega envolvido na vida deles, então assim, também não teria problema nenhum. Com certeza ficar 50%, ficaria... Meus filhos sabem, né, da presunção dos 50%. O meu irmão também, o meu irmão é divorciado e tem o 50-50, eles convivem com isso muito bem, inclusive eles se mudaram, um se mudou, o outro foi lá e se mudou do lado, então eles trocam, eles nem seguem o parenting plan, é isso que eu digo para as pessoas, isso é uma coisa que acontece muito, Tatiana, vamos fazer, mas ele não vai cumprir, eu digo assim, olha, o que tiver no papel, se vocês não cumprirem entre vocês, beleza, mas o que tiver no papel, e se ele exigir, ele vai cumprir, Exato. Porque então, é o que tá lá. No divórcio aqui, para a gente conseguir chegar num acordo, eles teriam que chegar num acordo sobre a divisão de bens e sobre o tempo
com as crianças e sobre também pensão, né? Porque a pensão aqui também não acredito que seja igual com a mentalidade brasileira, tanto a pensão alimentícia e de cuidado com as crianças, tanto a pensão para o cônjuge, Com não é isso? certeza, exatamente. São bem diferentes. A pensão alimentícia das crianças é irrenunciável. Ela depende da renda do pai e da mãe somadas, Baseado no limite do baseado Estado, né? e no número de noites que cada um fica com as crianças e tem que dar os 360. Eu acho que a tabela da Flórida é super mega defasada. Essa tabela é de 2012, a gente sabe o Sim. preço das coisas mudaram muito de 2012 para cá. Então é um valor que a gente coloca no sistema. Quando eu estou na consulta com a pessoa, eu coloco grosseiramente, assim, tem uma calculadora online pública que a gente coloca grosseiramente o valor, mas basicamente é o valor da renda líquida do pai, da renda líquida da mãe, porque a lei diz que ambas as partes têm a obrigação de dar suporte financeiro para os seus filhos. E o quanto que cada um precisa dar de suporte é proporcional à renda de cada um. Então, dependendo da renda, um é 70% responsável financeiramente pela criança e o outro 30% responsável. E todas as coisas vão sendo calculadas assim. E aí a gente coloca também no sistema o número de noites que cada um fica com as crianças e aí vem o valor a se pagar. Então, normalmente, tem muitas pessoas que falam, a gente ouve o povo falar, meu marido disse que se ele ficar 50% do tempo, ou às vezes ele vem para mim e diz, doutor, eu quero 50% do tempo e eu não vou pagar nada para ela. Não é bem assim. Posso ter os 50% do tempo, mas quando existe uma disparidade muito grande da renda entre a renda de um e do outro, mesmo eles dividindo o tempo 50%, aquele que tem a renda muito maior vai pagar alguma coisa. Vai pagar alguma coisa, mas assim, como você disse, é defasado. Então, se você está esperando uma grande ajuda financeira, vai realmente basear se essa pessoa ganha muito, né? Porque senão... Com certeza. E as pessoas têm muito aquela ideia, os 30%, que nem no Brasil, gente, não tem esse 30%. E tem muitas pessoas que às vezes chegam, outro dia mesmo eu fiz uma consulta com uma pessoa que o marido dela tem bastante dinheiro e eles estão querendo ele está querendo fazer um divórcio lá no Brasil e ele já estipulou um valor que ele dá, e toda a renda dele é do Brasil, e ele estipulou um valor que ele está dando para os 2 filhos menores deles e eu disse para ela, olha, botamos na tabela, esse valor está muito além da tabela da Flórida, faz o teu divórcio lá no Brasil, ele já está pagando como é que a gente fala? A probabilidade que ele não vai continuar pagando é muito pouca. Fecha esse valor lá, porque aqui tu não vai ter esse valor. Então, às vezes, e quando as pessoas veem o pessoal, principalmente o pessoal que veio do Brasil, que tem uma renda, aquele pessoal profissional que veio para cá, se mudou, que está fazendo os EB2, National Interest Waivers, que já tem uma estrutura lá no Brasil, eles ficam assim apavorados quando eles veem o valor aqui, da tabela da Flórida. E sobre a pensão para a esposa e esposo, né? Porque pode ser, não tem essa regra, né? Não tem. Quem puder. Exatamente. Essa pensão, ela é de acordo... Primeiro fator que o juiz tem que determinar é a pessoa tem a necessidade e o outro tem a possibilidade de pagar. Então, às vezes, aquela pessoa... E tem vários fatores que entram, né, na balança na hora de dizer a necessidade de cada um e a possibilidade do outro de pagar. E um dos fatores também é quanto que ele está levando na divisão de bens, no Equitable Distribution. Então, às vezes, aquela mulher levou metade de tudo, metade de vários investimentos e ainda quer uma pensão altíssima. É difícil, porque... E tem um tempo de casamento também. E tem tempo de casamento, que mudou também a lei recentemente. Deveria ter mudado era os valores das pensões alimentícias para as crianças, junto com essa mudança toda, e não mudou, né? Com essa mudança toda, exatamente. E agora a gente tem limites mais, digamos, mais assim... Temos limites enquadrados, né, dentro da lei para a pensão. Então, assim, o que era antes um casamento de curto termo, que era até 7 anos, agora aumentou para 10 anos. Então, até 10 anos é um casamento de curto termo, o juiz pode dar 50% do termo do casamento de pensão, de duração de uma pensão. Então, num casamento de 10 anos, o máximo que ela vai levar é 5. Acima de 10 até 20, casamento moderado, 60% do termo do casamento. O juiz pode dar, não quer dizer que vá dar. As pessoas acham que é um direito adquirido. Não é um direito adquirido. E acima de 20 anos, ele pode dar até 75% do casamento. Ou seja, num casamento de 24 anos, eu posso levar 18 anos de pensão. Mas é o que eu digo,
a lei diz até. Então, até num casamento onde você tem 9 anos de casamento, que poderia levar aí 4 anos e meio de pensão, pode ser que o juiz olhe para a cara dela e diga, vai levar 2. E qual é a necessidade e qual é a possibilidade, né? Vai ser Exatamente. até 4 anos, mas dentro desses Depois parâmetros. dele ter dito que ela tem a Exato. necessidade, ele tem a possibilidade. E o quanto, que as pessoas também ficam bem surpresas, é até 35% da diferença da renda líquida de um e de outro. Tem algumas exceções aí, mas basicamente é até 35% da diferença. Então, se a diferença da renda deles entre o marido ganha 12 e ela ganha 2, são 10 mil, é 3.500, é o máximo. Então, assim, mas eu vejo uma questão que tem muito problema aqui, por isso que eu tento, encorajo bastante as pessoas a entrarem num acordo, porque a corte leva isso muito a sério, da necessidade e da possibilidade. Então, eu já tive casos de a juíza olhar para mim e dizer assim, eu vejo que a sua cliente tem a necessidade, mas ele não tem a possibilidade. E a classe média da nossa comunidade, o marido muitas vezes que trabalha, eu entendo, a gente entende que aquela esposa veio para cá, ela largou uma vida no Brasil, às vezes uma profissão, etc., mas ele não tem essa possibilidade de manter 2 casas com 10 mil dólares, que se mantinha uma família com 12, 13 mil dólares, não tem como se manter o mesmo padrão 2 casas. Não tem. Até porque você também tem que pagar child support, né? Então, você tem que pagar a pensão para a criança e a pensão para a esposa é algo adicional. É algo adicional e é algo que muitas mulheres ficam incomodadas, ou quando eu falar mulher, ou também o outro, né? Mas a gente vê, existe, mas não é tão comum o homem postular a pensão alimentícia, mas existe, como tu disseste, as famílias estão mudando muito. Não, hoje em dia tem o marido que fica em casa e a esposa que trabalha, isso não é um problema, e tem o marido que abdicou para estar em casa, mas o alimony, né, que é a pensão para a esposa, ela vai contar como income para aquela esposa na hora do child support, na hora do cálculo do child support. Então, por exemplo, ela não trabalha, né? Aí ela diz, eu não trabalho, minha renda é 0 para o cálculo de child support. Não, 90% dos casos, se é por acordo, muitas vezes a parte vai concordar que a renda dela seja 0, mas se for para um juiz, o juiz vai imputar a renda mínima dela para calcular o child support. E aqui também não tem isso, porque eu tenho 0 renda. Tem, mas você pode buscar um emprego e você pode ganhar o seu valor X, vamos dizer que o salário mínimo seja 12 dólares a hora, você tá ganhando aí no mínimo 2.200, 2.300, e eles vão e colocam esse valor ali como uma renda mínima, porque você poderia estar saindo da sua casa e prestar qualquer trabalho. Trabalhar, exatamente. E o alimony, que é a pensão alimentícia para a esposa, então vamos dizer que ele vai dar 3 mil dólares por 3 anos para ela de alimony, vai contar como renda para ela na hora daquele cálculo de child support. Ó, gente, vocês que estão assistindo aí, que estão passando por qualquer uma dessas, é uma aula, viu? Sobre divórcios nos Estados Unidos, especificamente na Flórida. A doutora Tatiana é realmente aí super esperta nesse assunto e eu recomendo inúmeros clientes para ela. Obrigada. E tem mais alguma coisa assim sobre o divórcio que tu acha que a gente deveria estar tocando? Ou tu acha que... Eu acho que as pessoas me perguntam muito também, né? Quanto tempo, né? Um divórcio pode... Num acordo, eu digo aí 2 meses, porque tem alguns juízes aqui na Central Florida que exigem um final hearing, mesmo que seja por acordo. Então, às vezes a gente tem... final. Exatamente. Uma audiência, mesmo que seja para dizer, está satisfeito com o seu acordo? Sim, estou satisfeito com o meu acordo. Então, às vezes fica difícil conseguir no calendário do juiz aquela audiência, então, mas... Via de regra, a maioria dos juízes não requer. Então, aí, 2 meses, 1 mês e meio, dá para sair um divórcio. Como um divórcio pode demorar aí 2 anos se eles resolverem entrar para um litígio. Uma vez eu participei de um caso de divórcio. E esse divórcio, a doutora Tatiana também participou, né? Como... Eu acho que tu era expert witness, não era nesse caso. E eu acho que esse caso nunca nem se resolveu. Se resolveu. Se resolveu? Sim, o casamento foi Mas anulado. foram quantos anos? Uns 2, 3 anos? Se resolveu em 2021, Uau. A gente nem se conhecia. Eu fui testemunha na anulação, porque tinha o divórcio, né? Eles estavam se divorciando, mas ela descobriu que ele tinha uma união estável e um divórcio litigioso no Brasil, e esse casamento acabou sendo anulado. Uau. Eu não segui, tu mas não eu sei estava que... mais no caso, Mas demorou muito tempo. Demorou bastante tempo, exatamente. Demorou bastante tempo. Então, assim, se você realmente quer brigar e as partes se odeiam e não tem nenhuma comunicação, nenhuma mediação vai lhe levar a nenhum lugar, realmente pode durar mais de 2 anos. Acho que um ponto que a gente não tocou e que é um ponto essencial no divórcio é a mediação, não é isso?
É a mediação. Aqui em Orange, eles levam bem mais a sério do que em Miami, onde eu advogava antes, né? Então, assim, eu acho que em Miami, em 2 anos que eu estava lá, eu participei de uma mediação ou 2 no máximo. E aqui, nesses 3 anos que eu estou aqui, foram inúmeras, porque aqui o juiz não houve pedido em Orange, né? No nono circuito, Orange, Osceola, Brevard e Seminole também, não houve pedidos temporários de pensão alimentícia para filho, para esposa, etc., sem as partes irem para a mediação. Então, a gente tenta correr para a mediação o mais rápido possível. Entra com o caso e busca uma mediação, né? Isso, mas aí, é aquilo que eu sempre digo para as pessoas, essa mediação pode acontecer em 1 mês, mas a gente tem um prazo para troca de documentos financeiros e quando tem um outro advogado envolvido, esse outro advogado pode fazer com que essa mediação aconteça só daqui 3 meses. E às vezes a pessoa não tem o dinheiro. Então, assim, é bem complicado. Mas eu te digo que 90% dos casos mesmo a gente resolve o caso inteiro na mediação. Ou, às vezes, o que acontece? Vamos resolver as questões financeiras na mediação e vamos deixar a guarda para o juiz decidir. Isso é totalmente possível. Só que tem muitas pessoas que jogam. Elas jogam com aquilo, com o financeiro, eu vou te deixar sem dinheiro nenhum para tu entrar num acordo e me dar metade da guarda do meu filho. E também, assim, a mediação, ela pode ser que ela... Se você não chegar em nenhum acordo, você chegar num acordo muito rápido, pode ser que dure ali 2 horas, mas pode ser que você passe realmente ali 8, 10 horas numa mediação para poder chegar em algum lugar, né? Exatamente. E muitos mediadores, o que eles fazem é dizer, então vamos acabar aqui, mas vamos chegar nesse acordo sobre esse ponto que a gente já negociou mais e talvez marcar uma outra mediação ou mesmo seguir num litígio, como você disse, para aquele propósito específico, né? Mas, exatamente, com certeza. Marcar uma outra mediação é continuar, pelo menos a gente tem alguma ordem, alguma coisa ali que nos... O mediador já conhece, né, o caso. Nos assegure. Mas uma coisa que eu aprendi, e eu disse ontem isso para a cliente que foi lá no escritório ontem, para nós nos prepararmos para a mediação de amanhã. Eu não saio de mediação sem acordo assinado. Agora, em maio, eu tive uma mediação que foi até às 8h30 da noite. Nós começamos às 1h da tarde, fomos até às 8h30 da noite, saímos com um acordo assinado. Das duas partes, a outra advogada não queria nem sair da frente do computador enquanto eu não mandasse a assinatura da minha cliente. Eu tive que escanear tudo, a internet estava com problema, porque a gente sabe que depois, no outro dia, aquelas partes mudam de ideia. E entra numa briga, e acabou. Então, assim, eu sou bem metódica nisso, porque assim, se não tiver o acordo assinado pelas duas partes e faço o filing a hora que for naquele dia... esquece, porque se amanhã ele acordar e disser que não assina, e já me aconteceu isso, nunca aconteceu da pessoa mudar de ideia, mas eu já aprendi no início, lá atrás, uma mediação que a pessoa disse, vou assinar, amanhã a gente assina, faltavam acertar algumas coisas no acordo e demorou 1 mês para assinar. Então, foi bem complicado. Então, assim, eu não saio. Então, hoje em dia... O que às vezes a gente acha, não é. Com o tempo a gente vai aprendendo. Por exemplo, amanhã eu tenho uma mediação, então amanhã é mediação com a corte. A mediação da corte não é com o mediador privado, então são aquelas 2 horas. Então, em 2 horas a gente não consegue fazer muita coisa. Então, o que eu faço? E uma das partes só quer brigar e está sem advogado. Então, eu já fiz um Marital Settlement Agreement, um Proposed Parenting Plan, já mandei tanto para ele que está sem advogado, que foi a minha cliente que aprovou tudo, mandamos tudo. Ele já, hoje de manhã, quando está vindo para cá, ele já está ligando lá para o escritório dizendo que ele tem muitas coisas que ele quer mudar, só que amanhã é a hora. Na mediação, então, com isso tudo pronto, na mediação a gente vai lá, alinha e todos assinam. Porque se eu deixar para começar a negociar com ele amanhã na mediação, esse divórcio vai longe. E essas possibilidades, né? Você tem a mediação com o mediador privado e tem a mediação da corte. A grande diferença, que eu acho que é bom a gente explicar, são os custos, né? Os custos, sim. O mediador privado, você vai estar gastando aí, com o mediador fora, o seu advogado, pelo menos uns $350 a uns $500 por hora. Existem mediadores, hoje tem mediadores, inclusive tem alguns mediadores que falam português que eu tenho trabalhado, que são, se tu precisares, eu te indico, são bem acessíveis e estão cobrando aí em torno de 200, 250 a hora, tem uns até que cobram menos. Mas, normalmente, os mediadores aqui, os privados aqui de Orange County, cobram 350 a hora, que são os mais conhecidos aqui. Então, aí, numa mediação de 8 horas, já viu, normalmente eles dividem, né, os custos entre as duas partes. Mas, para se qualificar para a mediação da corte, as partes têm que ganhar somados até $100 mil. E aí, eles vão pagar uma taxa, se eles ganham acima de $50 mil somados,
é uma taxa, se eu não me engano, é de $120 para cada um, fixo por aquelas 2 horas. E se ganham até $50 mil somados, é $60 a taxa. Aí então, é bem acessível. É bem acessível. Bem acessível, mas você tem que ter ali aquele jogo de cintura para conseguir resolver em 2 horas, porque é muito pouco. Muito pouco, exatamente. É isso que eu digo para cliente, porque assim, se eu não resolver amanhã, e inclusive como é esse caso, a gente sabe que é uma juíza que ela assina tudo bem rápido. Então foi o que eu disse para cliente, se vocês assinarem tudo amanhã, eu já deixo preparado até a sentença para submeter para a juíza, semana que vem vocês estão divorciados, que esse é o objetivo dela. Então a gente sempre tem que ver o objetivo do cliente, né? O cliente está com pressa, então se ela está com pressa, eu não tenho como fazer em 2 horas amanhã. E para mim garantir, eu tenho que fazer meu trabalho antes. Então, amanhã... E também tem que ir preparada para ceder certas coisas. Certas coisas, exatamente, para ceder. Exatamente. E imigração, doutora Tatiana? Conta aí, tu faz deportação também, não é isso? Faço deportação e faço só imigração hoje em dia, imigração family-based. Não faço mais vistos de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar na imigração, quando eu me formei e tirei o meu bar... Eu queria trabalhar, obviamente, acho que todo mundo tem essa veia, né? Nós temos a imigração no sangue, a gente passou por aquele processo de alguma forma, seja ele através do casamento, seja ele através de um sponsor ou um National Interest Waiver, então... Familiares, amigos, exatamente. Conhecidos. Como eu tinha trabalhado no ICE, eu trabalhei no ICE, eu fui lá, eu fiquei 9 meses lá, eu fiz o estágio de verão e depois eles me convidaram para ficar no fall e depois eles me convidaram para ficar no spring também e aí eu tive que me formar, tive que sair. Então eu trabalhava no Chrome. A unidade que eu fui para trabalhar no ICE, onde eu fiz meu estágio, era onde ficavam as pessoas detidas na imigração, né? Porque tem várias pessoas que estão em processo de imigração, de deportação, mas que estão soltas, né? Então, aí há anos, eu tenho processo fechado, arquivado administrativamente, etc. Então, onde eu estava era onde as coisas andavam muito rápidas, porque eram pessoas que estavam sendo deportadas, 90% porque tinham cometido crimes, né? Então, eram residentes que tinham cometido crimes ou pessoas que estavam indocumentadas que tinham cometido crimes e muitos deles estavam pedindo asilo. Era um volume muito grande de gente do México, El Salvador, Guatemala, Nicarágua. Então, eu comecei fazia muito bond hearing lá, logo que eu me formei, né? E aí um passava ali dentro o telefone para o outro e foi o que eu comecei fazendo. Quando eu vim para cá, e depois eu comecei fazendo também vistos, né? Eu fazia EB2, EB3, EB3 eu nunca cheguei a fazer, eu não queria lidar com o departamento de trabalho, National Interest Waiver. Então, extensões, visto de estudante. Então, eu comecei toda nessa área e depois eu fui entrando para a área de família. Tem essa questão também de muito consultor, né? Muito consultor, muita empresa. Então, os clientes queriam discutir. Ah, mas o fulano de tal, o consultor, vai lá e faz com o fulano de tal. Vai lá e faz com o consultor. Ah, mas o fulano diz que eu qualifico e não... Toda aquela coisa que a gente sabe. Complexo. Mas a deportação aqui também ela não é... Acho que as pessoas têm uma visão do mundo jurídico americano que é algo que dá certo, que anda. Não. Nesse âmbito de deportação, na minha opinião, é um descaso. É um descaso total. É um descaso total. Muitos casos, pelo menos aqui na região que estamos, nem juiz tem. Exatamente. Né? Então fica impossível de você conseguir botar o caso para frente, de você conseguir ser ouvido, de você conseguir, às vezes, até finalizar o caso, por algum, né, razão, algum motivo, algum waiver que você tenha, pela falta de pessoas. De pessoas, para poderem realmente julgar aquele caso, correto? Correto. Está bem complicado agora, né? A corte mudou de location, estão querendo trazer mais juízes, mas a gente tem um déficit de juízes. Se na área de família, os juízes, eu vejo eles falando, né? Eu tenho 3, 4 mil casos, eu não posso me lembrar de todos os casos, né? Porque às vezes o cliente também fica upset, porque ele acha que o juiz tem que lembrar dele. Na área de imigração, eles têm 12, 13 mil casos por juiz. Então, assim, é absurdo, não tem, existe, e a audiência é daqui 1 ano, daqui 3 anos, então, assim, às vezes as pessoas gostam, mas casos que, para quem tem mérito, né, para quem tem uma solução, quem tem uma solução é bem complicado, é bem difícil, então o que a gente tem feito bastante é o prosecutorial discretion, para quem tem petições familiares aprovadas, que a gente vai lá e tenta com o ICE terminar aquele processo de imigração para que ela possa
quando ela é elegível para pegar o seu green card com a USCIS. Por alguma outra forma. Mas até mesmo dentro desses casos, você tem uma dificuldade do juiz assinar. Do juiz assinar. A ação, né? Porque não tem juiz. Não tem juiz, exatamente. Eu tenho dado sorte aqui em Orlando, tem sido bem tranquilo. O pessoal do ICE tem sido bem atencioso, né? Do ICE. Ou seja, o advogado do outro lado. Do outro lado. E aí eles mesmos vão lá, assinam a motion, fazem a gente manda um proposed joint motion, às vezes eles mudam, fazem uma motion deles mesmo, é mais fácil o juiz assinar. Então, assim, eu tenho tido uma resposta positiva aqui. Mas, assim, tem muita gente que provoca, que está nos últimos anos provocando a sua deportação e que quer entrar em deportação porque acha que vai ter um relief depois, né? Mas são essas coisas. Eu acho que isso aí é um problema que foi causado também na Corte de Imigração, porque muita gente fez isso, muita gente fez asilo para entrar em deportação propositalmente. E fora as entradas ilegais no país, exatamente, né, que são distribuídas durante todos os Estados Unidos. Então, a pessoa entrou pela fronteira com o México, mas ela não necessariamente vai morar ali naquela localidade, né, que ela entrou. Ela vai para os Estados Unidos no geral. Então, o caseload desses juízes aumentou consideravelmente nesses últimos, eu diria até 3, 4 anos, né? Ultimamente, sim. Ultimamente. O que tem feito com que os asilos demorassem. Mas o que eu sempre digo para os meus clientes é o seguinte, a imigração, ela é extremamente regida por quem está no poder, né? Ou seja, quem é o presidente? Qual é o partido que está no poder daquela vez, né? Aqueles 4, 8 anos. Quem é que está ali? Então, quando você tem um partido democrata, muitas vezes você tem atitudes imigratórias que são mais o que a gente chama lenient. Ou seja, elas são mais suaves em relação ao imigrante. Mas se a gente troca o poder, e hoje a gente tem, por exemplo, um Trump, e ele diz, não, eu vou contratar 15 mil agentes imigratórios, eu vou colocar mais 5 mil juízes para julgarem em todos esses casos, ou eu vou fazer julgamentos sumários, né, desses casos, como a gente viu em outras áreas, por exemplo, o foreclosure, quando aconteceu aquela caída da economia americana em 2008, foi feito um julgamento sumário dos foreclosures, e eu me lembro disso muito bem, e eu acho que o mesmo vai eventualmente ser feito com esses casos que estão acumulados no sistema imigratório, principalmente de asilo. E hoje, gente, eu trabalho muito com visto de trabalho, né? Então, é realmente o que eu faço. E hoje, os meus clientes têm que pagar taxas adicionais imigratórias para protocolar o seu caso, para esse dinheiro ser distribuído para o lado do asilo, ou seja, para que eles possam ter dinheiro para poder julgar esses asilos. Então, isso começou recentemente, começou em abril, mas esse dinheiro está entrando na imigração e esse dinheiro vai ser utilizado para que eles tenham um time mais robusto e consigam realmente, de uma certa forma, agilizar esses casos. A gente sabe que a USCIS, né, é diferente do sistema de corte, mas de uma certa forma esses budgets eu acredito que devem se comunicar. Eu sempre explico para o cliente, eu tenho que explicar, gente, o EOIR é a Corte de Imigração, ela vem lá do departamento, ela está atrelada no Departamento de Justiça. A imigração e o USCIS é um órgão, o ICE é outro órgão, são todos do Department of Homeland Security, então assim, eles são interligados, mas são diferentes, não é a mesma coisa. A imigração, a imigração me disse isso, qual imigração? Né? Exato. Ou não, eu não tenho um caso de deportação, mas eu fui na corte. Então, assim, se você tá na corte, para os que não sabem, eu tive essa ligação essa semana, você está num caso de deportação. Exatamente. Não, porque eu tô no asilo. Você está num caso de deportação. O seu asilo é um pedido de relief, ou seja, para que você não seja deportado. Mas o seu caso é de deportação. E muitas vezes a deportação, inclusive eu quero falar isso, eu tenho um caso que uma pessoa foi deportada, um caso que veio do teu office para mim, um caso de deportação, mas ele nem sonhava que ele podia estar em deportação, ele entrou em deportação porque ele foi acusado de um crime, mas o problema dele é que ele foi através de um consultor de uma empresa dessas famosas que pegou o processo dele quando ele já estava fora de status, reaplicou o EB2, NW, só que ele não sabia que ele estava fora de status. E ele foi acusado de um crime
E ele foi deportado. Não teve o que dizer. E o advogado do West dizia, não, mas a acusação é muito grave, ele foi deportado. E, resumindo, depois, o advogado criminal dele conseguiu no action, no caso, o caso dele criminal foi dismissed, mas ele não podia mais voltar, porque ele caiu na mão do consultor e nem sonhava. A esposa dele dizia para mim assim, mas não existe essa possibilidade de deportação, eu tenho meu parole, eu disse, mas vocês estão... Então assim, gente, esse é um outro ponto que eu e a Tatiana, a gente sempre conversa sobre isso. Estamos em inúmeros grupos de advogados que estão muito assustados com o que está acontecendo no nosso mundo imigratório, o que eu chamo de Wild West. É verdade. Eu sempre digo que o mundo imigratório nos Estados Unidos é o Wild West. Por quê? Porque, pelo menos na nossa comunidade brasileira, eu acredito que mais na nossa comunidade, sempre existiu a prática do direito ilegal no mundo imigratório, né? Isso sempre existiu. Quando eu cheguei aqui há 18 anos atrás, quando a Tatiana veio aqui 20 anos atrás, isso já existia, mas era de uma forma velada, reduzida, para casos específicos, para realmente ajudar aquelas pessoas que talvez não tinham condição financeira de contratar um advogado e não sabiam o caminho de fazer sozinho. Sempre existiam. Mas eu te digo que de 6 anos para cá, ficou uma coisa absurda. E o que as pessoas não entendem é que a prática do direito ilegal é um crime. É um crime em todos os estados dos Estados Unidos. Então, quando você está contratando esse consultor, quando você está contratando essa empresa imigratória, o que eles estão fazendo é a prática ilegal do direito, que é um crime, e você que está indicando cliente para essas pessoas, que está dividindo honorários com essas pessoas, está participando ali de um crime. De um crime. A gente recebe todo dia ligação, e-mail de consultor pedindo para... você só precisa assinar o G28, dar uma revisadinha no processo. Gente, eu não boto a minha licença prêmio dessa forma, assim. Já me ofereceram até salário para mim tirar um dia da semana para revisar processos e assinar G28. Como assim eu vou assinar processo que eu não conhecia essas pessoas, né? E outra coisa que eu vejo, assim, a imigração... a USCIS especificamente, é que, tá bom, às vezes eles não sabem o que é que tá acontecendo durante muito tempo, mas quando eles entendem que aquela empresa ali é algo fraudulento e que às vezes estão colocando coisas no caso que não existem, eles podem reabrir todos esses casos. Podem. Né? Esses green cards podem vir a ser anulados. Podem ter grandes consequências para essas pessoas que estão acreditando nessa empresa imigratória, nessa consultoria, nesse notário. Tem tantos nomes hoje em dia que eles utilizam, mas é algo, gente, que é uma doença realmente no nosso... na nossa comunidade. Todo mundo que chega aqui que faz um processo imigratório depois vira um consultor imigratório. É verdade. Empresas vendendo asilo como se fosse água. E a coisa mais engraçada que eu vejo, que eu acho que é uma inocência da pessoa que está fazendo o vídeo, do cliente, é que... E eu vi esse vídeo ontem, eu fiquei, ai meu Deus. Eles chegam e dizem assim, não, porque eu confio muito nessa empresa. Me fez fazer um asilo e aqui agora estão os meus documentos. Aí você vê o documento. É uma permissão de trabalho. Um social. Ok, você tem uma permissão de trabalho e um social. Essa permissão de trabalho e social, ela não foi analisada baseada no mérito do seu caso. Isso é só um procedimento normal do processo e que, na grande maioria das vezes, vai dar certo. Que você vai conseguir aquele benefício. Mas não tem nada a ver com o mérito do seu caso. Com certeza. Não tem nada a ver. Isso. Não só no asilo, mas nos EB2, NWs, as pessoas, quando elas... Eu recebi meu combo card. Agora é só esperar o meu green card. Gente, o I-140 ainda não foi aprovado. Eu já tô com tudo aprovado, porque eu recebo muito... Tudo aprovado, tá tudo aprovado. Isso no divórcio, né? Então, assim, a pessoa chega muito, posso me divorciar, tá tudo aprovado, já posso me divorciar. Não que eu não... Eu digo para a pessoa, olha, a outra parte vai perder, né, se vocês se divorciarem, mas assim, quando eles recebem um employment authorization, agora eu já posso me divorciar, que tá tudo aprovado, só tô esperando meu green card. E essa febre do asilo para pessoas que não se qualificam, se você acaba, né, a doutora Tatiana faz deportação, ela tá aqui, ela pode dizer pra gente, se você, no final do seu processo, é uma deportação. Então, vamos dizer, você fez um asilo, esse asilo não tinha mérito, foi negado, e agora você segue para a deportação. Agora, se esse oficial da imigração entender que você fez aquele asilo
especificamente por fraude, não vai ter nada depois que vai conseguir lhe defender da sua deportação. Mesmo que você tenha filhos, pais, irmãos que sejam cidadãos americanos, quando você chega na deportação, você não tem mais nada que você possa fazer para você poder se legalizar. Exatamente. E isso era uma prática que, assim, eu tenho uns 5 casos agora de pessoas que eu consegui pedir terminar o caso, porque eles eram casos de 2008, 2009, de pessoas que, por exemplo, já estavam aqui há 9, 10 anos. Isso agora está voltando, mas eu tenho falado bastante para as pessoas, olha, não faz isso. Então, assim, eu tenho esses 5, 6 são pessoas que estão aqui desde os anos 2000, 99, 2000. Eles entraram com asilo lá por 2010, 2011, para provocar um asilo frívolo, para provocar uma deportação, para poderem aplicar para o cancelamento da deportação, porque já estariam presentes fisicamente daqui a 10 anos. Todos esses casos foram mais ou menos lá por 2013, 2014, fechados administrativamente, e essas pessoas todas aí, esses 5, já tiveram filhos que hoje tem 22, 23 anos, eu fiz o I-130 e agora, de agosto para cá, eu consegui bastante terminar o processo, né, o que estava fechado administrativamente, para ir para a USCIS. E agora eu tenho visto, esses dias eu atendi uma pessoa, questão de divórcio, e eu sempre pergunto, né, o status, né, a gente tem a obrigação de saber, às vezes não colocar a pessoa numa fria, dar um conselho legal, principalmente essa questão que eu acho importante falar sobre pessoa que se divorcia lá no Brasil por procuração e depois dá problema na imigração aqui, então eu sempre pergunto, e a pessoa me disse, olha, não, eu conheci uma paraliga, eu tô há 9 anos, ela me sugeriu agora entrar com asilo, porque ela disse que meu asilo vai ser negado, e aí eu vou para deportação. Como eu tenho 3 filhos americanos, já estou aqui há 15 anos, eu falei para ela assim, você vai 9 anos, porque ela tinha ido, saiu, voltou. Mas tem vários assim. Aí ela disse, voltei e eu estou 9 anos aqui, e aí vai dar os 10 quando eu entrar na deportação. Eu disse para ela assim, 9 anos você já está aqui, qual é a perseguição que você está sofrendo lá no Brasil para, do nada, agora entrar com asilo? E você vai ter uma entrevista, né? A entrevista de asilo é algo obrigatório. Eles não vão te dar esse caso sem você ter uma entrevista em pessoa. E, gente, esses agentes são treinados, eles veem de tudo. Então, você vai chegar lá e vai dizer assim, não, porque eu tô aqui nos Estados Unidos há 9 anos e eu tive um furto ou um abuso lá no Brasil e isso e aquilo. Primeiro que eles vão investigar se o que você tá dizendo é verdade. Né? E se eles decidem que o que você está dizendo não é verdade e que o propósito da aplicação daquele asilo é especificamente somente estratégia, tem grandes chances que eles digam que você entrou com asilo frívolo, que aquilo ali é uma fraude, que você utilizou de benefícios daquela aplicação erroneamente. E mesmo que você diga, tudo bem, mas é porque teve um consultor, um advogado que me orientou assim, tá, existe um caso que é o Lousada, que pode ser que lhe dê uma possibilidade de saída dessa por causa disso, mas a gente está falando de anos e anos de briga, de investimento jurídico, de possibilidades que podem mudar, porque a lei muda, a jurisprudência muda, o juiz que está ali na sua frente muda, entendeu? Então... Eu tenho visto nesses casos dessas pessoas que agora, que é o que eu faço, que são pessoas que têm algum tipo de... podem se legalizar hoje porque os filhos já têm 21 anos, e isso aí tem muita gente que tá nessa situação aqui em Orlando, gente que saiu, que voltou, e o que está voltando agora, ou que está fazendo o processo consular, e eu sempre peço FOIA. Essas pessoas que, quando eles começam a me contar, não, porque aí eu fazia o asilo, eu renovo todo ano, eles nem sabem que está fechado administrativamente, então eu sempre peço FOIA. E eu coloco no meu contrato, e eu deixo bem claro isso para a pessoa. Várias dessas pessoas, quando eles entraram com o cancelamento da deportação, que eles também não eram elegíveis e acabaram fechando administrativamente esse processo aí há 10, 11 anos atrás, eles não tiveram uma decisão sobre aquele asilo. Muitos fizeram um withdraw do asilo. Então, mas eu sempre deixo claro, olha, essa questão se vier, porque não é certo, porque o ICE, todas as vezes ultimamente, eles têm joined my motion. Eu só peço o pedido depois que eu já tenho um I-130 aprovado. Então, não tenho tido problema, mas pode dar um problema. Eles podem dizer, não, essa pessoa está tentando burlar o sistema desde 1999. Né?
pode acontecer. Então, assim, eu deixo sempre bem claro para a pessoa, porque eu não sei antes de ver o FOIA. Eu não sei tudo o que foi dito, eu não sei. Eu já vi cada coisa em entrevista de asilo aqui de Orlando, ultimamente, que eu podia te passar um dia te contando. Então, assim, de 2020, 2021, de pegar lá a entrevista do Asylum Officer, tem uns que eles nem redact mais de tão ridículo que é. Porque as pessoas dizem, por que tu tá aqui fugindo? Porque lá no Brasil não tem vacina, aqui tem vacina para o Covid. Então, assim, e as pessoas, principalmente as pessoas que entram pelo México, elas não sabem o que elas falam lá, que é depois. Então, assim, uma das coisas que eu fazia direto no ICE, que era o meu trabalho, ajudar os advogados lá como estagiária, era preparar os files para as audiências. Então, a gente pegava o que a pessoa disse na entrada, o que a pessoa disse no Credible Fear Interview e o que a pessoa disse, estava querendo dizer agora naquela application para o asilo defensivo com o advogado. Então, tu via 3 coisas diferentes, era a coisa mais fácil. E vamos supor, você foi... Porque tem muita gente que veio com visto de turismo, né? Isso é uma mudança também recente, que tu tá falando das pessoas que entraram pela fronteira. Mas quando você vai para aquela entrevista do seu visto de turismo, eles vão lhe perguntar o que você quer fazer nos Estados Unidos. E aquilo também é a mesma coisa quando você entra na fronteira, aquilo é registrado. Qualquer conversa que você tem com um agente consular, para qualquer propósito de visto, também vai estar registrado. Ou vamos supor... Você veio com visto, não, porque eu quero ir passear, eu quero ir pra Disney. Aí você chega aqui, depois de 9 anos é um asilo? Com certeza. E as coisas que as pessoas dizem também na entrevista, né? Pode ser um problema que o advogado aqui também não pode garantir. Você já viveu, essa é uma questão que acontece bastante, você já ficou fora de status nos Estados Unidos? Não. E já ficou fora de status nos Estados Unidos? A gente não pode garantir. Né? A gente não pode. Pode ser que passe, pode ser que a pessoa não tenha problema. Mas pode ser que tenha muito problema. Então, tem muitas coisas que acontecem. Eu atendi até uma pessoa semana passada e ela disse para mim, mas a paralegal que fez não me disse isso. Eu disse, mas, enfim, então agora não tem ninguém para culpar, né, entre aspas, porque a gente tem uma carteira, a gente tem uma licença que o advogado erra, o advogado pode errar também. Agora, existem questões, a gente paga malpractice seguro para isso, mas existem questões éticas que a gente não faria, porque a gente pode perder uma carteira por ter feito alguma coisa totalmente antiética. E nem só isso também, né? Eu acho que o nosso propósito de vida, pelo menos o meu e o seu, não digo todos os advogados, é ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas, então, exatamente. assim, por que eu estaria dando uma orientação que eu não acredito, que eu não acho que é válida para o meu cliente, e por que eu estaria colocando meu nome naquele caso se eu não acredito no caso? Exatamente. É isso que me fez muito largar de mão os National Interest Waivers, porque eu não fiz caso até hoje que eu não acreditasse no caso. E eu tive muitas pessoas que ficaram brabas comigo. A gente até discutiu com isso, de posições que tu dissesse para mim. Eu faria. Mas quando a pessoa acredita no caso e faz que aquela determinada pessoa é elegível, a chance de dar certo é muito maior. E assim, você não tá garantindo que vai dar certo, exatamente. Que é outra coisa, mas vamos usar dessa estratégia, vamos usar desse documento, busca aquilo, faz aquilo. E vamos ser criativo dessa forma. Mas uma coisa que tem acontecido muito aqui, que tem passado, e o que eu digo para o cliente tem vezes que passa e tem vezes que não passa, eu não posso te garantir. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela está como tu falasse agora há pouco, a imigração pode voltar atrás lá e tirar o green card dessa pessoa. Então, ela recebeu uma carta, ela recebeu o green card dela através de casamento, acho que foi o ano passado, e ela recebeu uma carta agora da imigração dizendo é uma intenção de de revogar o green card dela, e deram para ela até agora, essa semana, para ela responder. Não tem muita resposta, porque o que aconteceu? Ela entrou aqui em 2014 com o esposo e com a filha. Se divorciou do esposo lá no Brasil em 2021, casou com o americano, pegou o seu green card. Não sei como eles foram agora revisar, eles disseram que o status dela foi dado, o adjustment of status para ela, esse green card foi dado de forma indevida porque ela não era elegível. Por quê? Porque eles disseram, você entrou em 2014 com seu marido, com a sua filha, e se divorciou dele em 2021 lá no Brasil. Nós chegamos à conclusão que ele nunca saiu do país desde 2014. Então, esse divórcio que vocês fizeram no Brasil... Não tinha jurisdição. Não tinha jurisdição. Não vale aqui, não vale no estado, e era na Flórida. Até eles falaram, a imigração falou, não vale no estado da Flórida. Então, você não podia ter... Nós vamos revogar o seu green card. Então, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que anular o casamento com o americano, se divorciar do brasileiro
e casar de novo com o americano. Ela não tem como justificar ali, né? E aí ela disse para mim, mas a paralegal não me disse isso, ela não sabia. E essa paralegal já pode ter feito isso várias vezes, e isso já pode ter passado, porque normalmente quando eu faço o processo de green card familiar, a pessoa que está casando com um americano e já se separou lá no Brasil, o que a gente usa? A certidão de casamento lá do Brasil com a averbação do divórcio. E aí está escrito lá, averbado, divórcio no dia tal, 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 tal. Muitas vezes aquilo ali vai ser suficiente. Agora, a imigração pode pedir a sentença do divórcio deles e querer olhar, e se descobrir que aquele divórcio foi feito por procuração, vai dar problema. Eu já tive caso de uma pessoa que veio através de um colega nosso, um advogado de imigração. Essa moça me procurou para domesticar o divórcio deles lá do Brasil. E aí eu disse para ela, por que tu queres domesticar o divórcio do Brasil? Porque eu quero domesticar porque eu vou me casar com um fulaninho americano. E eu disse para ela, olha, eu olhei e vi, fulano e fulana residentes em Orlando fizeram o divórcio no Brasil. Eu disse para ela, tu tem que não casa com fulaninho, te divorcia do teu marido aqui, do ex-marido, aqui na Flórida, e aí tu casas com o fulaninho. Ela falou pra mim, Tatiana, não tem como, o meu ex-marido já é casado, já é cidadão americano. E aí eu fiz a domesticação, mas ela sabe que pra mim aquilo não vai ter efeito nenhum. E ela até queria que eu fizesse o processo de imigração dela. Eu disse, eu não vou fazer o processo de imigração, e falei com o nosso colega que foi que tinha me passado o caso. Ele falou pra mim também, eu também não vou fazer, Tatiana, porque vão atrás, se pegarem o green card daquele cara lá, vão tirar a cidadania, o green card, eu não vou me meter nisso. Porque pode acontecer. Pode. E eles interligam, né, os casos. Eles interligam os casos. Então, assim... Mas, assim, eu acho que também a imigração não é perfeita, né? Não Erros vão acontecer. Só que quando também o passo imigratório, o primeiro passo é o green card, o segundo passo é uma cidadania. Então, você pode até receber o green card, mas quando chega na cidadania, pode ser que tenha uma investigação mais a fundo sobre pontos do caso, né, inicial do green card, e que leve a certos problemas. Eu já tive uma entrevista de cidadania horrível com um cliente que não vale nem a pena falar, mas que aparentemente ele não era meu cliente de casamento, ele era meu cliente de cidadania. Eu perguntei pra ele inúmeras vezes e disse, olha, não tem nenhum ponto que a gente deva conversar, não tem nada que eu precise saber, vamos treinar aqui, vem aqui no escritório, vamos fazer uma conversa antes da gente ir para essa entrevista, vamos bater certos pontos. A gente chegou na entrevista, eles descobriram que enquanto ele estava casado com a ex-esposa, ela teve filho com outras pessoas. E a entrevista foi péssima, e o propósito da cidadania era para ele passar os papéis para a esposa dele atual. Então, assim, a gente nunca conseguiu obter uma cidadania, ele provavelmente nunca vai conseguir obter uma cidadania. Eles não revogaram o green card, amém. Mas se ele for para a cidadania, ele sempre vai ter problema, vai ter que continuar renovando o green card dele e nunca realmente finalizar essa questão imigratória. É que a gente vê coisas que os paralegals muitas vezes não veem, que podem se tornar um problema, mas às vezes as pessoas questionam muito. Mas pro fulano não deu problema. Não deu, mas pode dar no teu. E assim, essa questão, as pessoas, eu vejo cada pessoa, porque eu vejo e penso assim, ele tirou o green card, tá com esse problema, não paga child support, isso vai dar tanto problema lá na cidadania que as pessoas não sabem. O child support é um problema na cidadania. Casos criminais, child support. Então, assim... Se você é divorciado, eles querem ver o parenting plan, eles querem ver o marital settlement agreement, às vezes, exatamente. E isso eu falo diariamente para os clientes de divórcio. Olha, é muito difícil dessas pessoas que eu mencionei no início, né, que estão já querendo entrar com um processo de divórcio, e aí ele quer fazer a cidadania com 3 anos de casado, com um americano, aí não quer dar a entrada ainda... Mas, obviamente, a imigração não vai atrás. E também, antes de pegar o green card, muitas vezes eles estão quase finalizando ali, estão recebendo o green card e já deram entrada no divórcio. A imigração provavelmente não vai ir atrás ali na hora do divórcio e na hora de dar o green card. Mas na cidadania, eles podem ver que aquele divórcio foi concedido antes daquele green card, dela ter recebido aquele green card há 5 anos atrás, e podem tirar. Então, assim, eu acho que para resumir a nossa conversa, né, é muito importante que você busque profissionais qualificados, licenciados para aquilo que você está fazendo, especialmente na área do direito, como todas as outras, né, mas é
é de extrema importância que você busque alguém que tenha uma responsabilidade ética sobre o seu caso. Exatamente. Exatamente. Tem mais alguma consideração, mais alguma coisa que tu queria falar pra gente? Não, querida, é isso. Então tá, então muito obrigada, foi um bate-papo excelente, eu adoro conversar sobre o mundo jurídico e é sempre um prazer conversar com a minha amiga Tatiana e muito sucesso pra você. Likewise. Thank you.